Boa tarde, então, senhores, estamos retomando aqui a sessão das 14 horas do dia 16 de setembro. A gente retorna para julgamento do item 62 da pauta, de relatoria do conselheiro Rogério. A recorrente é MAC Sistema Brasileiro de Proteção Limitada. Eu solicito a Patrícia, que está no nosso apoio, que convoque o doutor Afonso, né, que participará do acompanhamento, para que ele ingresse aqui na sala e a gente inicie o julgamento do processo. Item 62 da pauta, doutor Afonso, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem no chat. Item 62 da pauta. Item 62 da pauta. Doutor Afonso, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem no chat. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Afonso. O senhor vai acompanhar o julgamento, né? Perfeito. Perfeito, certo. Então eu vou passar a palavra para o conselheiro Rogério, para que ele inicie aí o relato do item 62 da pauta recorrente MAC Sistema Brasileiro de Proteção Limitada. Conselheiro Rogério, com a palavra. Muito obrigado, presidente, demais conselheiros, e ao patrono que está acompanhando, o doutor Afonso. MAC Sistema Brasileiro de Proteção Limitada. A discussão aqui trata-se de decomp relativa a saldo negativo de IRPJ, de 2000 e 2001 e de CSLL de 1999, 2000 e 2001. O despacho decisório homologou parcialmente os saldos negativos de IRPJ dos anos calendários 2000 e 2001 e os saldos negativos de CSLL dos anos calendários 1999, 2000 e 2001. Do total de crédito de IRPJ, 139 mil, aproximadamente, foi homologado 17 mil. E do total de crédito de CSLL, de 65 mil, foi homologado 41 mil. A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade, homologando a totalidade do crédito de CSLL por homologação tácita, pois passaram-se mais de 5 anos da decomp até o despacho decisório. E no caso do IRPJ, homologou mais 6 mil, restando em discussão somente o crédito de IRPJ não homologado no valor de 47 mil, relacionado ao ano calendário 2000, e o valor de 68 mil, referente ao ano calendário 2001. Ou seja, ainda está como objeto de discussão crédito de IRPJ não homologado no valor de 47 mil, relacionado ao ano calendário 2000, e 68 mil relativos a IRPJ, o crédito de IRPJ do ano calendário 2001. Então é um pedaço de 2000, um pedaço de 2001, só de IRPJ. CSL já houve homologação tácita. No recurso voluntário, o recorrente alega nulidade, pois o despacho decisório foi efetuado por pessoa incompetente. No mérito, ele pleiteia que as PERDCOMPs, que incluíram novos débitos, devem ser aceitas, e que a totalidade do IR-fonte deve ser incluído no saldo negativo de IRPJ, e que as compensações que compuseram o saldo negativo devem ser homologadas.
Tá? Então, o mérito, ele pleiteia que as PED-COMPs que incluíram novos débitos devem ser aceitas e que a totalidade do IR-fonte deve ser incluído no saldo negativo de RPJ, que as compensações que compuseram o saldo negativo devem ser homologadas. Indo para o meu voto, já que aqui é só acompanhamento do patrono, inicialmente em relação ao preliminar. A preliminar de nulidade solicitada ou requerida pelo contribuinte não deve prevalecer, pois o despacho decisório foi emitido pela Receita Federal, que pela legislação é a autoridade competente. O IR-fonte não foi comprovado pelo contribuinte e por isso não deve ser aceito. As compensações nos anos calendários de 2000 e 2001 eram informadas em DCTF e o despacho decisório tem data de 22/4/2009. Assim, as compensações informadas em DCTF devem ser homologadas tacitamente e, por conseguinte, devem compor o saldo negativo de 2000 e 2001. Após o recálculo, utilizando a DIPJ, DCTF, DARFs e a decisão da DRJ, os saldos negativos de RPJ do ano calendário 2000 seria ou é de R$ 71.152,62 e do ano calendário 2001 é de R$ 65.664,72. Contudo, o valor do saldo negativo do ano calendário 2000 deve ser reduzido pelas compensações informadas na DCTF do ano calendário 2001, que utilizaram esse crédito e que compuseram o saldo negativo de R do ano calendário 2001. Os pleitos referentes à CSLL não foram analisados, pois a DRJ homologou tacitamente a DECOMP da CSLL. Portanto, eu estou julgando procedente, parcialmente procedente, o recurso voluntário. É um julgamento, então, de parcial procedência, né? Por essas razões, ou seja, as compensações dos anos calendários 2000 e 2001 eram informados em DCTF, o despacho decisório é de 22/4/2009. Assim, as compensações informadas em DCTF devem ser homologadas tacitamente e, por conseguinte, devem compor o saldo negativo de 2000 e 2001. E, após o recálculo, usando-se DIPJ, DCTF, DARFs e decisão da DRJ, os saldos negativos do IRPJ do ano calendário 2000 é de 71.152,62 e do ano calendário 2001 é de 65,664,72, né? Contudo, o saldo negativo, o valor do saldo negativo do ano calendário 2000 deve ser reduzido pelas compensações informadas na DCTF do ano calendário 2001, que utilizaram esse crédito e que compuseram o saldo negativo de R do ano calendário 2001. Essa é a síntese do relatório do meu voto. Senhores, debates abertos. O que eu tô entendendo aqui, Rogério, é que você, além do que já tinha sido reconhecido pela DRJ, você viu a homologação tácita de outras parcelas de compensação de estimativa de RPJ.
E aí aumentou o saldo negativo do ano calendário 2000, que eu acho que não tinha sido considerado. Aquilo que foi considerado homologação tácita pelo DRJ, ele não fez incluir não fez ter reflexo nos anos seguintes. Então, o que eu estou entendendo aqui é que você ampliou o reconhecimento da homologação tácita e aquilo que foi homologado tacitamente, você determinou a composição no saldo negativo de 2000 e com reflexo em 2001. É mais ou menos isso, assim, porque é tanto número aqui que eu estou um pouco confuso. É isso mesmo. É isso mesmo. Houve uma ampliação do valor pela homologação tácita, considerando as datas, né, que eu aponto aqui no meu voto. Né? Eu cito que já tinha sido reconhecido. Então, quer dizer, indo para a página, estou na página 6 de 9 do meu voto, eu coloco ali, no mérito, passa a analisar o crédito. O crédito objeto desse processo decorre de pedido de restituição no valor atualizado até 31 de 12 de 2002, R$ 139.142. O referente do montante está relacionado ao saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000, né, que é 46.865, e saldo negativo de 2001, no valor de 92.277,86. Folhas 26. Esse saldo está reduzido das compensações efetuadas no ano calendário 2001, né? Ele, em 2004, transmitiu uma decomp, eu coloquei o número aí da decomp, visando compensar crédito do IRPJ de 2000 e 2001 no valor de 139. Em 2009, a Receita Federal do Brasil, analisar referidos créditos, reduziu o saldo negativo em 14.778,95 por falta de liquidez e certeza. Por sua vez, no saldo negativo de IR de 2000, o crédito após o despacho decisório deixou de existir, já que os ajustes efetuados ultrapassaram o valor do crédito pleiteado. Os motivos foram inconsistências nas compensações que supostamente compuseram o saldo negativo. A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade, homologando o despacho decisório R$ 480,60 referente a IR fonte de prestação de serviço. Por sua vez, com relação a 2001, foi homologado crédito de IR fonte no valor de R$ 6.019,11. No recurso voluntário, foi alegado que existem ainda saldos de IR fonte que não compuseram o saldo negativo e, contudo, tais retenções, bem como a tributação das receitas, não foram comprovadas, né? Então, nesse ponto, eu afastei a argumentação de que esse IR fonte compunha o saldo negativo pela falta de comprovação. No ano calendário 2000 e 2001, era permitida a compensação de débitos com crédito da mesma natureza, sendo exigida apenas a informação em DCTF. Como o despacho decisório tem data de 2009, as compensações demonstradas em DCTF 2000 e 2001 devem compor o saldo negativo de RPJ por homologação tácita, já que se passaram 5 anos. Aí, dessa forma, eu coloquei aqui um quadro, né? A gente tem ali ano calendário 2000, ficha da DPJ 12, valor em DCTF. Aí eu coloco ali valor pago e compensado e o cálculo do saldo negativo, né? Eu chego aqui num total de saldo negativo de 71 mil, assim com base na DPJ, DCTF, DARFs e na decisão da DRJ, o saldo negativo monta 71.152,62. E coloco aqui que ressalte que antes do pedido de restituição, o saldo negativo de 2000 foi compensado em parte no ano calendário 2001,
conforme demonstrado no IRPJ restituir, que foi juntado no pedido de restituição, folhas 26, e, ademais, tais compensações foram informadas na DCTFs do segundo e terceiro trimestre de 2001. Então, diante disso, o citado crédito deve ser reduzido por essas compensações que compuseram o saldo negativo do ano calendário 2001, que pode ser demonstrado no quadro abaixo. Aí eu coloco aqui, no ano calendário 2001, o valor pago, compensado e o valor de saldo negativo. A gente chega no saldo negativo de 65.664. Então, diante do exposto, né, o saldo negativo de 2000 passa a ser 71.152,62 e deve ser utilizado para compensação, né, utilizado para quitar compensações de RPJ do ano calendário 2001 informados em DCTF, demonstrados no quadro acima. E se houver saldo a restituir, né, ou compensar, ele pode compor o saldo negativo demonstrado na DECOMP, eu dei o número da DECOMP. Por sua vez, o saldo negativo de 2001 passa a ser 65.664,72 e deve compor o saldo negativo da DECOMP, eu cito o número. E eu, aqui no final do voto, eu digo, passo a análise do saldo negativo de CSL, objeto que monta 64, esse valor refere-se ao saldo negativo de 99/2001, atualizado pela Selic, e esse crédito foi objeto de restituição em 2003, ele foi objeto de compensação e a DECOMP apresentada em 2004. O despacho decisório tem data de 2009 e por isso a DRJ considerou essa DECOMP da CSL homologada tacitamente. Então, diante disso, em virtude da totalidade do crédito da CSL pleiteado ter sido homologado, não há necessidade de analisar os demais argumentos. Então, diante do exposto, o julgamento ele é parcialmente procedente, para reconhecer o saldo negativo de 2001 no valor de 65.664,72 e do ano de 2000 para 71.152,62, mas este valor deve ser reduzido pelas compensações efetuadas com débitos de RPJ de ano calendário 2001, que foram informados em DCTF, e que compuseram o saldo negativo de RPJ do ano calendário 2001. Obrigado, conselheiro Rogério. Debates. Na verdade, sim, você está reconhecendo o saldo negativo do ano calendário 2000 no valor de 71 mil, que ele vai ser utilizado para liquidar as compensações informadas, as DECOMPs que estão no processo, que foram compensadas as estimativas do ano calendário 2001. Então, desses 71 mil, a gente não sabe, na verdade, vai ser liquidado pela unidade de origem, o que é que vai sobrar para ser utilizado numa outra DECOMP já eletrônica, que também utiliza o saldo negativo 2001. Isso mesmo. Em relação à homologação tácita, só me esclarece aí por que a DRJ não tinha considerado essa parcela? Ela
considerou a CSLL, né? O presidente, eu acho que, na verdade, e pelo que eu estou lendo aqui, isso não tinha sido objeto de recurso, né? Ele nem se manifesta quanto a isso. Porque, pelo que eu li aqui, o contribuinte só alegou, em sede recursal, que teria umas retenções, evidentemente, que não teriam sido computadas efetivamente. Aí, como é que o julgador da RJ se manifestou? Ele foi tema a tema da manifestação de conformidade, ele foi enfrentando. Então, na verdade, se a homologação tácita não foi alegada, eu acho que ele não se manifestou sobre isso, entendeu? Tá. Porque o voto da DRJ é bem curto. São 5 páginas, eu acho. Mas eu acho que a gente não teria problema em reconhecer de ofício a homologação tácita, né? Não. Não vejo impedimento para a gente reconhecer de ofício. Não, né? É o equivalente aqui à decadência, né? Prescrição não tem. Mas se for o caso, né, já tem que constar aí que você está reconhecendo de ofício, né? Se é o caso. Isso mesmo. Diz que trata de matéria de ordem pública e pronto. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tem um parágrafo de homologação tácita no voto da RJ. A checa da homologação tácita alegada na defesa, pelo que consta dos processos apensos, as 5 decômpos foram apresentadas em 15 de 1 de 2003 e 24 de 4 de 2003. E o perdecomp foi transmitido em 13 de 12 de 2004. Portanto, na ciência do despacho decisório, 22 de 4 de 2009, as 6 compensações estavam homologadas tacitamente. Ele homologa tacitamente 6 decômpos. Todavia, as 5 decômpos já foram homologadas expressamente pela DERAT, conforme o despacho for 645 a 646, ou seja, ele está dizendo que as homologações tácitas que existiriam no âmbito dos autos, só faltaria reconhecer uma, que é a 03342, que ele reconhece aqui. Eu não sei se são essas decompes aí. Eu não sei se de repente seria o caso, porque assim, teve uma parte das decomps que a gente reconhece a homologação tácita, que não havia sido reconhecido, e que essas homologações tácitas, elas vão ser, o que foi compensado por homologação tácita, ele vai ser utilizado para compor um saldo negativo, que também é objeto de outras compensações no processo. Então, eu acho que talvez fosse o caso da gente não tentar liquidar, digamos assim, em termos de valores, para dizer exatamente qual seria o saldo negativo ali do ano calendário 2001 e 2002, e dizer que o que considera homologado, que o que foi homologado deve ser utilizado para compor o saldo negativo e deixar que a unidade de origem vá realizando as compensações até esgotar o saldo, né? Não sei se... Precisa fazer isso, né? Porque tem a questão dos juros, né? Então a gente nunca sabe ali exatamente, em valores originais, às vezes a gente reconhece uma parcela e a gente não sabe efetivamente o quanto daquilo ali vai ser suficiente depois de atualizar para compensar a estimativa do outro ano e assim por diante, né? Quando a gente dá algum provimento parcial é pior, porque aí alguma parcela vai ser, outra não vai ser e talvez só na hora de cumprir a decisão mesmo que se chegue nesse quantum. Aí é meio arriscado a gente fazer esse cálculo aqui. Até porque, assim, tem não sei quantos milhões de decomps aí dentro do processo. Ele fala, né, que, na verdade, ele inicia com reconhecimento da ação. E eu estou imaginando que a gente não está avaliando, a gente vai avaliar só a questão do crédito inicialmente requerido. As outras compensações é só consequência de homologar até o limite do crédito reconhecido, né? Não sei, eu acho que... É uma coisa confusa para mim.
talvez a gente pudesse fazer uma vista de mesa, Fernando, e tentar concluir. Poderia concluir amanhã? Eu queria que você hoje. O presidente, tem um problema aqui, né, na realidade, que é o seguinte, esse processo, esse é 22/4 de 2009, é a data do despacho decisório que está tratando da compensação do saldo negativo. Não é a data da negativa, da estimativa que gerou o saldo negativo, né? Você entendeu o problema? Olha só, na verdade, então a DERAT contou esse prazo de 5 anos em relação à compensação dessas 5 DECOMPs que estão usando o saldo negativo. Esse o despacho decisório saiu em 2009. Agora, quando que se analisou a estimativa que gerou o saldo negativo, eu acho que não é 2009, não. Você entendeu o problema? Porque a gente eu acho, pelo menos pelo que eu entendi do voto do Dr. Rogério, ele está dizendo que essas estimativas que geraram o saldo negativo teriam um despacho decisório em 2009. Mas não é isso, não, pelo que eu estou vendo do processo. Esse saldo negativo gerado por essas estimativas, ele foi usado em compensações cujo despacho decisório se deu em 2009, a ciência do capítulo 1. Então, não sei como dizer se tem uma homologação tácita aqui ou não. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir vista desse processo, e aí a gente volta mês que vem. Está vendo esse parágrafo aqui, ó? Como o despacho decisório tem data de 22/4 de 2009, as compensações demonstradas nesse CTF de 2000 e 2001 devem compor saldo negativo. O problema é que esse despacho não é da compensação da estimativa. Esse despacho é da compensação que utilizou o saldo negativo oriundo da estimativa, entendeu, presidente? Certo. E o processo, assim, ele tem muitos volumes aqui, tem vários processos apensados, que na realidade são as compensações que utilizam aquele crédito original, porque ele tem uma DECOMP, na verdade não é nem uma DECOMP, na verdade ele começa com, acho que o pedido de restituição, que ele requer o crédito, e depois o pessoal saiu vinculando vários processos de compensação para utilizar aquele crédito que a gente está analisando. E o despacho, a própria decisão da DRJ, ela foi no sentido de analisar uma parte do crédito e das DECOMPs, que a princípio a gente se manifesta mais acerca do crédito e não do débito, mas ela disse, olha, de qualquer forma, essas DECOMPs aqui, algumas estão homologadas tacitamente, a DRJ fez isso, mas acerca do crédito, eles não estão nesses processos apensados, né? E tem muito volume aqui, a gente teria que realmente identificar a data desse despacho decisório, o despacho decisório que analisa o crédito efetivamente e as datas das apresentações das DECOMPs e quando se deu o despacho decisório nessa DECOMP, né? Eu estou pensando o seguinte, tá? Eu vou registrar essa vista aqui para a conselheira Giovana, até para a gente poder se inteirar. São tantos detalhes aí no processo que a gente também está tateando meio no escuro aqui. Eu vou registrar essa vista para a conselheira Giovana, mas eu gostaria que alguém olhasse aí para ela não ficar sobrecarregada. Não, pode registrar a vista para mim, então, presidente. É que daí ela precisaria votar e o Dornelas também, pelo regimento. Né? Não, a gente olha também, eu vou olhar, então olha. Dá uma olhada. Eu vou deixar registrado ali, mas eu peço aí para o Dornelas ou para o conselheiro Heitor ficarem a cargo de uma vista mais detalhada desse processo também, porque é um emaranhado total, né? Porque, assim, o que é estranho a DRJ, se fosse esse caso de homologação tácita, como o Dr. Rogério propôs, mas seria estranho a DRJ não ter reconhecido isso prontamente. Quando vem esse tipo de coisa, eu sempre também quero, muito óbvio, assim, por que a DRJ não concedeu. Né? Porque ela estava tratando da compensação utilizando o saldo negativo, e não da compensação da estimativa que gerou o saldo negativo. Uhum. Então, aí, eu não posso dizer que a compensação da estimativa foi em 2000 e a decisória do que usou o saldo negativo foi em 2009.
Eu tenho que olhar quando que essa estimativa foi analisada, foi negada ou não efetivamente, e aí saber se eu estou com saldo negativo, e aí sim, a saldo negativo. Tanto que foi algum saldo negativo, ela até reconheceu. Agora, é bom olhar, você vai ter que olhar realmente. Então tá certo, eu vou registrar aqui. Pronto, eu peço vista. Eu vou registrar que a conselheira Giovana pediu vista, foi concedida a vista do conselheiro Giovana e o provimento parcial do conselheiro Rogério, e no mês que vem o processo retoma para a gente retomar essa discussão também. Tá certo, doutor Afonso? Presidente, se me permite só uma colocação, na verdade, a colocação é uma pergunta. A primeira é se o processo ele vai ser publicado, a pauta novamente, quando vier. E a segunda questão é que existe uma questão de retificação de algum débito também, se puder ser levado em consideração na análise de Vossa Excelência. É o primeiro ponto do recurso voluntário. Certo. Primeiro ponto que o senhor me perguntou, doutor Afonso, sim, o processo volta automaticamente para a pauta de outubro. Vai ser publicado normalmente, tá? Mas ele volta automaticamente, não fica esperando depois, não, é automático. Em relação às retificadoras, eu não sei se ficou claro, tem uma passagem do voto do conselheiro que ele abordou e estaria negando provimento a esse ponto. Perfeito. Dizendo que as instruções normativas vedavam a alteração do débito. Não é isso, conselheiro Rogério? É isso mesmo, presidente. Mas esses temas voltam a ser debatidos em sua totalidade no mês que vem. Tá ok com você, doutor Afonso? Não, perfeito. Perfeito, presidente. Obrigado. Tá bom, então. Daí a gente analisa com mais cuidado, aqui são muitos detalhes, e o processo retoma automaticamente. Aí deve, já para o senhor se organizar, os processos que saem com vista, eu boto no primeiro dia da pauta os primeiros processos. Então, deve ser lá na terça-feira, o senhor já fica preparado que ele volta para o primeiro dia. Perfeito. Obrigado, presidente. Tá ok, doutor. Obrigado. Vamos lá, então eu vou pedir para a Patrícia. Deixa eu ver. Patrícia, nós temos o 65 e 66, né? Sim. Que é do doutor Fernando. Então eu vou apregoar aqui o processo e a gente já chama o doutor Fernando. Então, senhores, a gente vai dar continuidade para julgamento dos itens 65 e 66 da pauta, recorrente a Johnson Controls BE do Brasil. Relatoria do conselheiro Rogério, e eu solicito a Patrícia que convoque o doutor Fernando Beltrão Lemos Monteiro para que ingresse na nossa reunião virtual para que possamos dar início ao julgamento. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 65 e 66 da pauta. Doutor Fernando, seus processos serão julgados agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Presidente, patrono convocado. Obrigado, Patrícia. Vamos aguardar. Bem-vindo, doutor Fernando. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Está nos ouvindo? Tranquilo? Certo. Então, nós vamos dar andamento aqui. São os itens 64, 65... 65 e 66 da pauta, né? É isso. Exato. Itens 65 e 66 da pauta, que são do recorrente Johnson Controls BE do Brasil Limitada, relatoria do conselheiro Rogério. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Rogério, ele faz o relato, e aí o conselheiro Rogério pode até nos informar se os dois processos podem ser julgados em conjunto ou não. Se eles puderem ser julgados em conjunto, o doutor também já pode fazer depois a sustentação oral dos dois itens e a gente julga em conjunto. Se for necessário fazer separado, tiverem peculiaridades, a gente faz o 65 e depois o 66. Certo? Combinado. Tá ok. Então eu passo a palavra para o conselheiro Rogério e ao final
eu retomo a palavra para o doutor Fernando para que ele faça a sustentação oral. Por enquanto eu peço, já está no mudo, né? A gente deixar os microfones no mudo aí, todos os conselheiros também, por gentileza. Conselheiro Rogério, a palavra. Presidente, demais conselheiros e o patrono doutor Fernando, esses dois processos podem ser julgados em conjunto, tá? Tendo em vista que trata-se de decomp com crédito de R-fonte e é o mesmo crédito que a gente vai analisar. A síntese dos fatos é a seguinte: despacho decisório não homologando compensação que utilizou crédito de R-fonte. Esse R-fonte está datado de 31/12/2007. O código é 5706, JCP. Tá? Esse é o crédito. O motivo da não homologação é que o crédito não foi informado na DCTF. Já que foi informado como débito apurado, o mesmo valor do recolhimento, né? A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, pois considerou que a empresa, ora recorrente, não comprovou o direito creditório. A recorrente alega que retificou a DCTF, gerando o crédito, e que, mesmo sendo após o despacho decisório, o princípio da verdade material deveria prevalecer. Ademais, não foi paga JCP neste ano, e por isso pode ser comprovado na DPJ, onde nenhuma despesa de JCP foi deduzida. Caso seja necessário, a recorrente pede uma diligência para verificar se foi paga JCP neste ano e se foi deduzida alguma despesa de JCP. Esses são os fatos. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Rogério. Eu passo a palavra, então, para o doutor Fernando para que faça sua sustentação oral. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiros, pela oportunidade. Como bem relatado, de fato, os casos podem ser julgados em conjunto. Ambos têm origem no mesmo crédito, né, o pagamento indevido de imposto de renda retido na fonte, como bem ressaltado o código 5706, que é a retenção na fonte aplicável ao pagamento de JCP. O valor do pagamento histórico, 697 mil, esse valor ele foi distribuído em duas compensações, e por isso tem dois processos de crédito aí que desenrolam as discussões aí de mérito. Conforme demonstrado, o fundamento da não homologação das compensações decorre do fato do pagamento ter sido apropriado na declaração do débito em DCTF. De fato, a empresa, à época, ela não retificou a DCTF para reduzir, para excluir a declaração desse débito na DCTF. E aí, o sistema automaticamente ele alocou o pagamento para o débito declarado. Cientificada do despacho, a empresa apresentou a manifestação de conformidade e demonstrando, instruída com a DCTF retificadora, com a supressão do débito, né, e com a DIPJ, que é o documento que, no nosso entender, é o documento apto para demonstrar, de fato, o equívoco no recolhimento. Isso por quê? Porque a DIPJ, ela demonstra a ausência de qualquer apropriação de despesa dedutível a título de JCP. E nesse sentido, considerando a natureza dúplice do JCP, né, que, por um lado, ela enseja o débito do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento para o sócio acionista, em contrapartida, a dedução desse valor no lucro tributável, tanto no lucro real quanto no resultado ajustado para fins da CSLL. A DRJ, por sua vez,
ela entendeu que não estariam presentes os pressupostos de liquidez e certeza pelo fato da empresa não ter demonstrado o equívoco, e também pelo fato da DCTF ter sido retificada posteriormente à emissão do despacho decisório. Com relação à retificação posterior da DCTF, aí no caso, esse ponto tem que ser relativizado, até por conta do parecer normativo 2 de 2015, que é de amplo conhecimento, que fala que não tem prejuízo que a DCTF seja apresentada, seja retificada depois da emissão do despacho. De fato, isso traz o ônus para a parte comprovar o indébito, né, o pagamento indevido, mas na nossa posição, esse ônus foi observado nesse caso com a comprovação com a instrução da DIPJ. A DRJ, ela já parte da premissa de que, primeiro, ela nem sequer menciona a DIPJ e ela entende que essa prova só seria demonstrada com base na apresentação do livro Razão da conta JCP, que demonstraria a ausência de pagamento. Aí a gente chega numa discussão interessante, porque como antever qual vai ser a eficácia probatória para demonstrar a ausência, a formação desse indébito? No entender do julgador, seria o Razão. No nosso entendimento, a DIPJ é um elemento muito mais robusto para demonstrar que houve esse pagamento indevido. Mas, de todo modo, até por conta do princípio da oficialidade, que depende do impulso da autoridade, nesse ponto, e aí até em linha com o parecer normativo 2 de 2015, esse ponto poderia ser facilmente resolvido numa diligência. Aí sim, a autoridade fiscal, dentro do seu livre convencimento, intimaria a empresa para apresentar, inclusive, o Razão, diário, reforçar a questão da DIPJ. O que não se pode a autoridade julgadora simplesmente desprezar esse elemento de prova, não converter em diligência e negar provimento à manifestação simplesmente pelo fato de que o Razão não foi apresentado. Assim, não tem um roteiro da prova sendo apresentada, é mais uma análise contextual do contexto da operação, que isso simplesmente seria resolvido numa conversão de diligência. Então, assim, no caso, a empresa ela observou o seu ônus da prova pela apresentação da DIPJ, e caso novos elementos sejam necessários, não teria problema nenhum que o feito fosse convertido em diligência. E aqui, só reforçando a questão da DIPJ como elemento de prova, a gente tem, por um lado, um débito de imposto de renda de 15% e uma dedução de 34%. E lembrando que a empresa apurou o lucro. Tá? Ela apurou o lucro e a DIPJ está juntada no processo com a expressa, se vocês olharem na ficha respectiva, na linha da dedução, está zerada. Então, assim, não teria o mínimo sentido a empresa fazer um pagamento de JCP, suportar um ônus no pagamento de 15% a título de imposto de renda retido na fonte, e, por outro lado, não fazer a dedução. Assim, a questão, como já ressaltei, a JCP ela é uma via de mão dupla. Por um lado, você traz esse ônus, mas também a dedução. Então, como não houve essa dedução, você descaracteriza a própria natureza do pagamento como JCP. Então, é nesse sentido, primeiramente, reforçando que esse ônus foi observado pela DIPJ. Então, reitero o pedido para provimento do recurso e homologação das compensações, demonstrando-se aí que, no caso, o pagamento do JCP não ocorreu e, portanto, esse débito de imposto de renda era indevido, mas, caso se entenda necessário, em linha com o parecer normativo 2 de 2015, que o processo seja convertido em diligência para que maiores esclarecimentos sejam prestados. Nesses termos, dou por encerrada aqui a sustentação. Muito obrigado. Doutor Fernando, muito obrigado pela sustentação oral. Eu retomo a palavra repasso para o conselheiro Rogério para que ele profira seu voto. Indo aqui ao meu voto, analisando os fatos e a documentação, como foi evidenciado na DIPJ, na ficha de demonstração de resultado, o valor de despesa de JCP está zerado. Assim, se a DIPJ estiver preenchida corretamente, o crédito de R-fonte de JCP, neste caso, deveria ser reconhecido. Assim, justifica-se a diligência para verificar nas atas de reunião de cotistas, balancetes, se houve
deliberação de JCP e sua contabilização e dedução nas apurações de RPJ e CSLL. Dessa forma, converto o julgamento em diligência para verificar se houve contabilização de despesa de JCP no ano calendário de 2007 e, por conseguinte, sua dedução nas apurações de RPJ e CSLL. Esse é meu voto, presidente. Senhores debates, eu inicio perguntando aqui, eu talvez não tenha entendido perfeitamente, o doutor Fernando obviamente não acompanhou os julgamentos anteriores, né, é uma pena dessa nossa sistemática que não dê para acompanhar como aconteceria se a sessão fosse presencial, mas aqui também nós não temos um problema a respeito de uma retificação de DCTF que não foi considerada, ou não? Não, acho que não, presidente. Aqui no caso, ele... na verdade, a DRJ, ele não considerou a retificadora, eu estou entendendo, por ausência de prova. Ela foi transmitida após o despacho decisório, mas eu estou entendendo aqui que foi por falta de prova. Teve juntado aqui, ele alega, eu não sei se ele juntou o documento depois da impugnação, porque na ementa ele diz que teve juntado posterior de documentos, e a ementa ele diz aqui que não restou comprovado que o pagamento de fonte foi efetuado indevidamente ao maior. Ele diz que incumbe ao interessado a demonstração com a documentação comprobatória. Eu estou entendendo que, na verdade, posso até tentar ver aqui depois o acordo da DRJ, que a DRJ não aceitou a retificação por ausência de prova, e pelo que eu vi da defesa do patrono, ele teria apresentado a retificadora da DIPJ e considerou que isso era prova suficiente, enquanto a DRJ disse que precisava do livro-razão. E aí, em série de recurso voluntário, pela sustentação oral, ele insiste que a DIPJ retificadora é documento hábil, idôneo e suficiente para demonstração, do contrário que a gente diligencie. Eu nem sei, eu vou dar uma olhada aqui no acordo da DRJ, mas eu já adianto que após a DRJ ter deixado claro que era necessário a demonstração do livro-razão, a escrituração contábil, e ele insiste na DRJ e não traz o livro-razão, eu tenho aquele entendimento que quando você traz novos documentos para contrapor a decisão de piso, a gente aceita, ainda quando eu sinto que falta alguma coisa que não foi dito pela DRJ, mas se a DRJ disse exatamente o que deveria trazer, e o contribuinte insiste em não fazer, dizendo que a DIPJ é suficiente, eu sou no sentido de negar provimento e nem sequer converter em diligência. Eu vou confirmar o acordo aqui da DRJ. Tá, ok. Só um esclarecimento. O doutor Fernando quer fazer um esclarecimento. Só um segundinho, doutor. Deixa eu só, até talvez o senhor faça um esclarecimento mais completo, porque eu vejo aqui no início do voto do conselheiro Rogério, ele faz a seguinte manifestação, é o segundo parágrafo, né? A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois considerou que a empresa não comprovou o direito creditório. Ademais, não aceitou a DCTF retificadora, pois foi transmitida em data posterior ao despacho decisório. Então, estava me fiando a essa parte do voto, né, no início do voto do conselheiro, por isso que eu perguntei, a DRJ não aceitou por causa da retificadora, que foi posterior ao despacho, né, essa só a minha dúvida. Não sei se o conselheiro Rogério quer fazer algum esclarecimento, e depois o doutor Fernando, se for um esclarecimento de fato, eu vou lhe conceder a palavra. Conselheiro Rogério. Porque, presidente, aqui no voto da DRJ, ele diz o seguinte, no final,
Portanto, uma vez que o direito creditório pleiteado originou-se do DARF, no valor de 697.951, o qual estava integralmente utilizado com débito confessado em DCTF, no valor de 697.951, o mesmo valor, inexiste direito creditório, como alega o interessado, né? E aí ele negou o provimento pela ausência do direito creditório, e aí ele não homologa a compensação. Então, eu entendo que ele não considerou a retificadora. Né? E eu vou mais além. Não basta só a retificadora da DCTF. Eu acho que para este caso, como se trata do IR-fonte da JCP, por isso eu propus a diligência, eu gostaria de ver outros elementos, como, de fato, se a despesa da JCP, se ela foi contabilizada naquele ano calendário, e se ela foi deduzida nas apurações de RPJ e CSL, né? E, inclusive com atas de reunião de diretoria, se de fato foi cancelada, se foi feita alguma deliberação para distribuir JCP e depois, por exemplo, depois foi cancelada, ou se nem deliberação houve, né? Certo. Eu vou, antes de passar a palavra para os conselheiros, eu vi que o conselheiro Heitor quer se manifestar, o conselheiro Dornelas, perguntar ao doutor Fernando se ele tem algum esclarecimento de fato, né, sobre esses pontos que foram levantados, por gentileza. Só esclarecer um ponto que acho que nos pareceu um equívoco, não houve retificação da DIPJ. A DIPJ ela foi apresentada na manifestação de conformidade, salvo engano, o DOC 10 da manifestação, está desde o início do processo, não houve preclusão de juntada posterior nem nada. O ponto esse documento, no entendimento do contribuinte, era o documento hábil para comprovar o indébito, e até na linha do conselheiro, aí que fica essa questão estranha, né, porque, por um lado, a gente entende que a DIPJ é o documento hábil, a DRJ entende que é o razão, o conselheiro, que eu acho que com toda razão, já pede outros documentos, atas de assembleia, então, assim, como você, no início do processo, vai ter uma noção de todos os documentos que possam lhe firmar o convencimento de alguém, por isso que a diligência é importante, justamente para instruir esse caminho, sem problema de apresentar a ata, razão, assim, o ponto o ônus da prova foi apresentado. Agora, se esse ônus, se essa prova entendeu-se insuficiente, que converta-se em diligência, é só esse o ponto. Não houve apresentação de documento posterior, a DIPJ não foi retificada, e desde o início do processo está lá, e demonstrando que não houve despesa de JCP, na apuração do IRPJ e da CSLL. É só esse esclarecimento. Obrigado. Perfeito. Aí a questão da retificadora, doutor, você pode até complementar, a questão é da DCTF. Daí a DRJ não aceitou porque falou, olha, eu não vou aceitar que você retificar a DCTF aqui só com base na sua DIPJ, precisava de documentação. É esse? Na verdade, não, ela veda a retificação da DCTF porque ela foi emitida depois, porque ela foi feita depois do despacho decisório. Que é uma linha que contraria até o parecer normativo 2/2015, que fala expressamente que não tem vedação à retificação posterior. Certo. Obrigado, doutor Fernando. Giovana, deixa eu só... O Dornelas e o Heitor estavam inscritos para falar, aí na sequência a gente... Desculpa. O meu ponto é rapidinho, Heitor. Posso falar ou você quer falar na frente, Heitor? Dornelas, eu também só ia fazer um adendo aqui com base no DRJ, talvez até você fale o meu ponto, então pode se manifestar antes. Eu ia dizer que você é mais velho, você tem preferência, mas tudo bem, obrigado, viu? Olha, é o seguinte, o ponto aqui que é o DECOMP, né? Então, o DECOMP é a prova do contribuinte, e o que a gente vem decidindo é exatamente na linha que Giovana chamou a atenção aqui. De fato, não existe, como o patrão falou, um roteiro das provas. As provas são livremente trazidas pelas partes, né? Desde que alegue, então, para fundamentar o seu direito. Mas a partir do momento que a DRJ, ele sinaliza a necessidade do livro-razão, e o contribuinte, ele não traz esse livro-razão,
a gente tem nem admitido mais diligência. Exatamente porque houve uma sinalização. Isso é que nós temos decidido em outras questões. Eu só quis trazer isso, aliás, referendar o que a própria Giovana falou, né? Foi não. Conselheiro Heitor? Não, presidente, você vê, é o que eu sempre digo, na verdade a gente acaba um pouco, infelizmente, nessa questão de se vai voltar ou se não vai, se houve preclusão de 16/4 ou não, caindo um pouco na questão de analisar caso a caso. Aqui você vê o seguinte, o contribuinte, ele anexou o DARF, a DIPJ, fala inclusive na manifestação que teria sido escriturada, e aí a DRJ, além de fazer essa questão de não aceitar a retificadora por conta da preclusão, ela aponta uma nova prova que para ela seria a única suficiente para o contribuinte apresentar. É uma situação diferente do contribuinte chegar aqui, como ontem a gente pegou um caso, tinha uma planilha apócrifa, efetivamente. O contribuinte, até a própria manifestação dele dá a entender que ele estaria convicto de que com o DARF, com a DIPJ anexa, efetivamente, e com a justificativa da TCDF retificadora, estaria aprovado o direito creditório. Não é simplesmente como ontem, que houve um caso que ele pegou uma planilha apócrifa e queria justificar uma fonte com a planilha apócrifa. Entendeu, presidente? Então, na verdade, aqui, até eu aceito essa justificativa, que a DRJ apontou uma prova nova, que o contribuinte acreditou que não seria necessário e passou a ser necessário. Essa situação aqui. Mas nem em todos os casos será assim. Entendeu, presidente? Infelizmente. Entendeu? Então, na verdade, aqui, o que acontece? Você vê que no voto da DRJ, ele aponta no final, assim, ó, ele diz, olha, não comprovou o erro para a emenda desse TF, mas aí ele vem, para a comprovação do alegado, deveria, por exemplo, ter apresentado o livro Razão da Conta Contábil JCP, que veio em dezembro de 2007, onde se demonstraria que ele não teria havido lançamento contábil desse período. Então, na verdade, ele diz o seguinte, olha, você dizer que é zero na DIPJ, efetivamente, e o DARF conjuntamente, não são suficientes para mim. E o contribuinte até falou, olha, na verdade eu tenho, isso aqui foi escriturado, evidentemente, e na verdade eles acharam que não foi suficiente. Mas não é uma questão de uma fonte, olha a diferença, de uma fonte eu achar que estaria aprovada com uma planilha de minha autoria. Entendeu? São situações diferentes. Entendeu? Por isso que nesse caso aqui eu até posso me alinhar a essa tese, efetivamente, de achar que, olha, realmente isso aqui é uma prova que razoavelmente não seria apresentada pelo contribuinte, foi requisitado pela DRJ, eu posso voltar para lá, mas não no caso de ontem, entendeu? Por isso que é a diferença do meu posicionamento, de um caso e outro, efetivamente. E é exatamente isso, eu fazer acho que já está claro agora, que a motivação da rejeição da retificadora é sim ter sido após o despacho decisório. Então, na verdade, como a gente está usando aqui o parecer, efetivamente, que essa obra estaria indo por terra aqui, efetivamente, porque ele fala, olha, não posso aceitar, porque cita todo o arcabouço normativo de rejeição após que vincula a DRJ, até, mesmo se ele achasse diferente, não poderia julgar diferente, e ele diz, olha, eu não posso aceitar a retificação. E aí depois é que ele diz, olha, e além disso não é erro, porque aí entra nessa seara da prova do erro que ele acha que teria que ser com razão da conta de JCP, mostrando o zero na razão da conta. É só isso, presidente. Obrigado, conselheiro Heitor. A questão que se põe é o seguinte, a gente não tem nenhuma dúvida, até à luz do que a gente julgou há pouquinho tempo, que assim, olha, eu não vou reconhecer esse direito creditório porque não retificou a DCTF, porque a retificadora é posterior ao despacho decisório. Eu não tenho nenhuma dúvida aqui que seria exatamente o mesmo caso que a gente julgou há 2, 3 processos atrás aí, em que a gente anularia a decisão da DRJ, olha, analisa o mérito, tá? A questão que a conselheira Giovana colocou, eu acho que ela quer se manifestar, e desculpa, conselheira Giovana, e o conselheiro Dornelas, é a questão quando a DRJ olha, você precisava trazer mais esse elemento, porque aqui a gente tem duas situações, tá? Sinceramente, eu olhando a decisão da DRJ, me parece, sei lá, dá a entender que talvez se ele apresentasse, depende como você lê, né? Se você parar, ela diz que, olha, eu não aceito, né?
A pergunta que eu faço para vocês, se ele tivesse apresentado, ela aceitaria ou não? Essa que a gente tem que responder. Me parece que não aceitaria. Né? Mas ela vai, olha, ainda que não fosse o problema da DCTF ter sido posterior, ainda assim o contribuinte não fez prova. A pergunta é se ele deveria ter trazido essa prova. Presidente, ele se tivesse, eu acho que acontece, o que eu leio do voto é o seguinte: se tivesse apresentado sua razão aqui, ele entraria na hipótese de erro da DCTF e relevaria a questão temporal. Essa que é o voto da DRJ. Tá, então aí é que tá. Agora, a questão colocada pela conselheira Giovana e depois endossada pelo conselheiro Dornelas tá, agora o contribuinte não deveria ter apresentado razão no seu recurso voluntário, uma vez que a DRJ já tinha apontado qual seria esse elemento, e até o voto do conselheiro Rogério, talvez o conselheiro Rogério pegasse o razão e dissesse, olha, eu ainda quero as atas, mas eu não tenho dúvida que sem o razão a gente não iria adiante também, corroborando o que a DRJ afirmou. Essa questão que a gente sempre tem colocado aqui, né, Heitor? Esse é exatamente o ponto. Olha, se é uma questão controvertida, como é que vai se fazer a prova? E a DRJ diz, olha, eu precisaria de tal documento, e o contribuinte apresenta no recurso voluntário, está obviamente se contrapondo, né? Agora, quando o contribuinte no seu recurso, ele diz, não, para mim é suficiente a DIPJ, se alguém achar que tem que ser algo a mais que faça diligência, se não estaria, de certa forma, transferindo o ônus da prova, que seria do próprio contribuinte, para um reconhecimento de indébito, para a administração. Né? Vou passar a palavra para a conselheira Giovana, para que ela se manifeste. Coitada, já estava pedindo há bastante tempo aqui e eu acabei atravessando. Desculpa, conselheira Giovana. Eu peço desculpa aí ao conselheiro Dornelas e ao Heitor, que eles tinham colocado a mãozinha e eu não vi e me atravessei. Mas, assim, eu acho que eu estou na mesma página do voto da DRJ que o Heitor lá, que ele leu acerca da apresentação do livro Razão. A DRJ, ela passa vários parágrafos dizendo por que a DCTF não pode ser feita retificadora após o despacho decisório, mas lá no finalzinho da página 6 ele diz: por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade material, se forem apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido equívoco na informação da DCTF de erro formal, tal fato não pode ser ignorado. A verdade material prevalece. Ponto. Ou seja, aí ele diz que justamente eu estou lendo uma linha anterior que o Heitor leu para a gente aqui. Então, logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é do interessado, ele cita o CPC. E aí ele vem no parágrafo seguinte e cita o razão. Então, eu acho o seguinte, e aí quando chega aqui em série de recurso voluntário, o contribuinte que deveria fazer prova, porque a DRJ já disse, ele disse que o óbice não foi a DCTF retificadora após o despacho decisório. Né? Na verdade, se tivesse sido a DCTF antes do despacho decisório, como o outro patrono disse, a gente não estava nem aqui discutindo, isso era capaz de ter passado direto lá no SCC e a gente não teria o indeferimento do pedido. Mas, nesse ponto aqui, ele vai pela verdade material. Então, assim, se nós, esse colegiado, entendêssemos que a DIPJ é suficiente, que ele não precisava do livro razão, a gente poderia até acolher o argumento do patrono e dizer, não, essa DIPJ é suficiente, a retificadora foi com base na DIPJ, e a gente daria provimento, a gente sequer converteria em diligência. Por quê? Porque a gente acolheu o argumento do patrono de que a DCTF retificadora se baseou na DIPJ, e está ok, e é suficiente. Mas no momento que a gente diz, não, essa documentação não é suficiente, a DRJ já tinha dito que a documentação não era suficiente, que precisava do livro razão, eu vou baixar em diligência para pedir o razão que a DRJ já disse que devia ter trazido e o contribuinte insistiu que não precisa. Nesse caso aqui, apesar de em vários outros, vocês já viram eu
eu sou favorável a baixar em diligência, mas ele tem que ter trazido minimamente aquilo que a DRJ exigia e ele não tinha trazido ainda. Quer dizer, ele fez o contraponto à decisão da DRJ. E eu posso achar até que precisa de alguma coisa a mais. Mas a DRJ aqui já indicou, e ele não trouxe. Nesse caso aqui, eu estou muito tranquila, assim, eu abro divergência para negar provimento. E só para complementar esse ponto que Giovana falou, se Giovana, o colegiado, é o que nós temos dito. Se achasse que que precisaria de alguma coisa a mais, aí sim caberia diligência para fazer lá... Sanar a nossa dúvida. A nossa dúvida. Não para fazer prova, e mesmo porque é um decomp, né? O uso da prova do contribuinte, o próprio DRJ disse isso. Mas, enfim, Giovana foi muito feliz nas ponderações dela. Bom, senhores, eu acho que está maduro para a gente julgar. Eu só preciso saber do conselheiro Rogério se ele mantém o voto dele de resolução. Não há problema nenhum. Presidente, eu vou manter meu voto pela resolução. Certo. A conselheira Giovana é que abre a votação. Só confirmar uma última coisa. O razão não foi anexado, né? Não. Tá bom. Isso, é importante isso. É incontroverso que não há a escrituração contábil. Se fosse anexado, estava com o Rogério também. Era diligência. Eu estou perguntando só porque é o seguinte, como o doutor Rogério pediu uma série de elementos na diligência, tipo, como ata de distribuição, efetivamente, talvez, eu não sei, eu só queria confirmar que o razão em si, que foi o elemento da DRJ apontou, não está anexo aos autos. Como se ia pedir muita coisa, ele falou, eu vou pedir o razão também, se ele trouxe, traz de novo, a gente faz alguma coisa assim. Mas não trouxe, né? Eu só estou com uma dúvida, tá, antes da gente ir adiante. Se fosse o caso de o contribuinte demonstrar que existe o JCP, é uma coisa. Aqui no caso, ele teria que provar que não existe? Aqui no caso... É uma prova negativa, não é? Ele está dizendo, olha, eu não tenho JCP. Não contabilizei JCP. Entenderam? É um pouco diferente se ele tivesse... Olha, eu quero fonte porque eu contabilizei errado e não isso tenho aqui direito. Ele precisa mostrar que não existiu a despesa. Ele traria a ficha do razão. Agora, nesse caso, ele diz assim... Não tem a despesa contábil, não afetou a apuração de RPJ e CSL, e está aqui. Ou se foi deliberado, foi cancelado. Como é que eu vou provar? Ou eu vou juntar o meu razão inteiro, porque presidente, a DRJ quer a rúbrica, uma prova que a rúbrica foi zerada, que não houve essa despesa. Você pode ter uma rúbrica zerada de despesa, não precisa trazer toda a razão. Mas você pode não ter, né? O normal é você ter a rúbrica zerada. Não, mas quem fala aqui de mostrar uma rúbrica zerada, eu acho que é isso que é o teor da DRJ. Mas aí eu acho... Mostrar que ela não existe, entendeu? Que ela existe no balancete. Se ele fosse banco, ele tem um plano de contas... COSIF, né? Agora eu fico pensando se a gente não está aqui exigindo uma prova negativa do contribuinte também, né? É só essa questão que está me incomodando, porque é uma situação diferente. Eu propus a diligência pelo fato de que, quando eu olhei a ficha 6 da IPJ, e eu vi a linha 34, e a linha que é a linha da despesa de juros de JCP, ela está zerada, né? E na ficha 9 da demonstração do lucro real, a única exclusão que está lá na ficha 9 é a reversão de provisões não dedutíveis, está na linha 29, eu me vi diante de fortes evidências de que não foi contabilizada e deduzida a JCP. Eu aí, nesse caso, Fernando, a sugestão que a DRJ deu seria ele mostrar o razão da conta contábil lá do JCP do mês de dezembro, que é onde houve o pagamento, para mostrar que não houve o lançamento contábil relativo àquele pagamento.
ou até, digamos, que tenha havido que tivesse sido estornado, exemplo, né? Ou que não houve o lançamento, ou que houve o lançamento e o estorno, né? Do mês de dezembro. Isso foi a sugestão. E aí, se a gente está... eu acho que você fazer prova negativa é uma missão, né, quase impossível, mas nesse caso, a forma de fazer foi essa que é abordada pela DRJ, eu estou entendendo, acho que seria possível, né, ver que não houve aquele lançamento do pagamento do JCP, mas aí, se a gente acha que não tem como ele fazer prova negativa, também não seria o caso de baixar em diligência, talvez fosse o caso de dizer o seguinte, olha, isso aqui está de acordo com a DIPJ, eu vou dar provimento, porque a gente também vai baixar em diligência para ele fazer uma prova negativa? Não, eu acho que não. Eu acho assim, ó, eu não sei se o contribuinte contabilizou ou não. Se ele tem preenchido uma DCTF errada e nada o obriga a ter uma rubrica registrada no ano na contabilidade que ele não tenha registrado nada. Não tem em lugar nenhum. Se ele fosse um banco, talvez lá o COSIF, ele teria que seguir. Agora, ele não é obrigado. Se ele não registrou nada de JCP ao longo do ano, de ter essa rubrica zerada. Nada que o obrigue. A questão eu acho que pode dar provimento, mas eu acho que o conselheiro Rogério, nesse sentido, ele está falando, olha, tem outros elementos que a gente também vai buscar a ata, ou como ele poderia pedir para fiscalização, vai lá, pega o rasão dele em meio magnético, ou seja o que for, e vê se ele tinha o JCP, se for o caso, porque ele vai falar, olha, eu não registrei contabilmente, porque eu não tinha, eu errei a DCTF, e está aqui a minha DIPJ, que desde o início eu disse que era 0. Eu acho que é um pouquinho diferente dos outros que a gente vê que é uma mera não apresentação, porque no limite pode ser que ele não tenha como fazer uma prova daquilo ali mesmo, né? Não sei. Não, nesse sentido da prova negativa, mas aí eu entendo que essa diligência a gente tem que dizer o que prova a gente quer com a diligência. Se a gente chegar à conclusão de que o contribuinte não pode fazer uma prova negativa, a gente vai baixar em diligência para a autoridade fiscal fazer uma prova de que ele contabilizou e se ele não encontrar nada, aí a gente aceita. Como seria isso? O presidente, é o seguinte, essa prova negativa que está sendo discutida aqui, eu acho que se limita ao contábil, né? Porque se você for pegar a ata de assembleia e tal, essa prova não tem nada de negativo. Eu consigo ver que na sequência de atas, efetivamente, não houve distribuição. Então, na verdade, não é assim, ou eu tenho prova negativa ou eu não tenho. Eu posso ter uma prova, a negatividade dessa prova que foi mencionada pela presidência é contra a contabilidade. Exatamente. Agora, é óbvio que nesse caso, não quer dizer, ele não tem como fazer prova não. Tanto que o doutor Rogério pediu as atas e pela sequência das atas eu consigo ver se não teve distribuição. Eu estou me limitando à questão contábil, né? Sim, é isso que eu quis. Pontos. Agora, nada impede de a gente pedir essas atas e falar, porque a critério da autoridade fiscal, se ela quiser intimar o contribuinte a apresentar todo o razão e nos comprovar que ele contabilizou, tudo bem. Agora, não posso pedir para o contribuinte, acho eu, comprovar que não contabilizou. Né? Não sei que fosse antes, lá um livrinho registrado, ele entrega um livro e fala, está aqui com vocês, o meu livro inteiro, né? Mas não é razoável, né? Assim, não é razoável. Por isso que, dada essa condição de ele não... Se fosse uma prova positiva, que a DRJ falou, olha, se tiver o fonte na sua escrituração, eu te concedo, e ele não tivesse oferecido no recurso voluntário, eu negaria provimento. Agora, esse aqui não está... E tanto é que a gente vê que a próprio item 2 da pergunta do Rogério no caso de tal despesa tenha sido contabilizado, é uma hipótese, verificar se foi deduzida das apurações. Está pedindo alguma coisa. Eu acho que a gente está numa situação um pouquinho diferente daquela de simplesmente negar provimento em razão dessa peculiaridade de provar que tem algo, né? Concordo, presidente, eu acho que eu concordo. Acho que nesse sentido, então a gente teria, na verdade, que pedir para a autoridade fiscal verificar, e aí o contribuinte poderia ajudar, não no sentido de
verificar se houve a contabilização. Se o contribuinte, se a autoridade fiscal não achar a contabilização do JCP no mês de dezembro, a gente pede para a autoridade fiscal intimar o contribuinte a apresentar o livro razão e a própria fiscalização atestar se havia ou não registro de JCP, se ele foi efetivamente estornado, enfim, né? Aí até teria prova, mas a gente só vai saber depois, né? Mas eu acho que é um caso um pouquinho diferente. Acho que a gente poderia fazer isso, não, sim. Eu vou acompanhar o relator. Acho que dá para... Entenderam, né? Mudei meu voto. Você coloca então livre razão, né? Não, bom, eu sei que é uma coisa está incluída na outra, mas para ficar bem específico. A gente não tem a data, né? A gente não sabe se ele contabilizou. Se a gente tivesse a data, podia ser até o diário. Mas eu digo, a gente não sabe se contabilizou ou não. Eu acho que a gente tem que falar para a fiscalização, olha, intima o contribuinte para ele te disponibilizar o livro razão e ateste ali se tem ou não JCP contabilizado, se houve estorno, ou se o valor continua ali, se ele efetivamente foi utilizado para deduzir a IRPJ CSLL, né? Que na verdade não era essa a importância, né? Mas, bom, enfim. Mas eu acho que a gente pode fazer a diligência assim, e esses elementos que o conselheiro Rogério estão pedindo são ótimos. Eu quero ver as atas da Assembleia. Ali a gente também tem condição de saber se houve a deliberação ou não. Né? Okay. Bom, então, conselheira Giovana está acompanhando. Acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Esse julgamento que vai do extremo a outro, né? Já se falou em dar provimento, falou em negar provimento, e agora a gente vai dar coluna do meio. Eu acho que mais prudente mesmo. De fato, eu reconheço que esse não é exatamente o que a gente, aqueles casos que a gente nega provimento. Esses têm uma peculiaridade, tem a prova negativa, a gente não sabe direito, enfim. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Heitor? Eu vou acompanhar também, presidente. Agora eu tenho que fazer só uma defesa de eu aceitar isso agora, né? Que eu estaria no outro extremo. Que, na verdade, eu acho que realmente é razoável que tenha trazido da FIA-DPJ, estava ok, que agora ele possa apresentar novos elementos. Então, eu acho que em virtude principalmente do que foi apontado só pela DRJ e pela argumentação da manifestação dele. Então, aquele meu posicionamento mais rígido de 16/4, eu acho que eu posso relevar aqui, então eu voto com a diligência também. Eu só fiz esse adendo porque, na verdade, eu nem aceitaria nada agora, efetivamente, tem que dizer porque eu estou aceitando mesmo a diligência. Faz um dever, então. Faz um dever. Então, na verdade, de voto. Acompanho o relator. Não precisa. Não, precisa não. E ainda mais na sessão gravada, é a melhor coisa para nós. Olha, se quiser saber o que eu disse, está lá, né? Conselheiro Lucas. Eu também vou acompanhar o relator, acompanhei a discussão. Estava bem alinhado com a posição da conselheira Giovana, que é o entendimento geral da nossa turma realmente, mas de fato tem a peculiaridade e acompanha a diligência. Certo, eu também vou acompanhar o relator, né? O doutor viveu momentos de tensão ali, doutor Fernando, mas é isso, doutor, é por isso que tem o colegiado e serve para a gente discutir aí, e também não dá para reclamar que nossa turma não debate, nossa turma costuma debater os pontos, então fica por unanimidade de votos, a gente está convertendo o julgamento em diligência, tanto no item 65, quanto no item 66, é a mesma coisa, né, conselheiro Rogério, é o mesmo... São os mesmos fatos. Né? Certo, doutor Fernando. Então, diligência por unanimidade de votos. Muito obrigado e muito interessante aí a forma do colegiado desenvolver a discussão. Muito obrigado. Ok, doutor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Senhores, 6 horas, tá? Eu vou, nesse momento, pedir para a Patrícia que interrompa a gravação, por gentileza. Ok, presidente.